Uma médium luta em uma batalha desesperada contra o mal na Casa das Sete Mortes. Meu nome é Maria Helena, sou médium e sempre fui fascinada por lugares históricos, especialmente aqueles que carregam histórias de mistério e tragédia. Em 2015, minha curiosidade me levou até a Casa das Sete Mortes em Salvador, Bahia, atraída pelas histórias de crimes hediondos e assombrações que a cercavam. Situada na Rua do Paço, o casarão de arquitetura ibérica com requintes ingleses, datado do século XVII, exalava uma energia densa e opressiva desde o momento em que cruzei sua porta. Ao entrar na casa, senti que as paredes cobertas de azulejos portugueses do século XVII pareciam sussurrar segredos de um passado macabro. Cada sala, cada corredor, estava impregnado de uma atmosfera pesada, quase sufocante. O que me intrigava mais eram os relatos de múltiplos assassinatos ocorridos em diferentes épocas, mas todos com uma característica em comum: o local. O crime mais notório ocorreu em 1755, quando o padre Manuel de Almeida Pereira e 2 de seus criados foram brutalmente assassinados. Em minhas pesquisas, descobri que o padre foi encontrado esfaqueado em seu quarto, seu corpo coberto de cortes profundos. Os 2 criados, um pardo forro e um escravo, foram mortos de forma semelhante, com feridas que indicavam uma luta desesperada. A cena do crime foi descoberta pela manhã, e as investigações da época foram inconclusivas, deixando uma nuvem de mistério sobre o ocorrido. Conduzida por uma força invisível, atravessei os corredores escuros, cada passo ecoando como um presságio. No salão principal, sob a luz difusa que penetrava os vitrais coloridos, senti-me estranhamente atraída por um canto escuro. De repente, uma energia avassaladora tomou conta de mim, e eu perdi os sentidos, caindo em um profundo transe. Quando abri os olhos, fui transportada para diferentes momentos no tempo, como se estivesse revivendo os eventos que marcaram a casa. Primeiro, vi a cena de 1755. O padre Manuel, concentrado em seus pensamentos, cercado por seus 2 criados. Naquela noite fatídica, o padre estava rezando quando um ruído chamou sua atenção. Ele se levantou para investigar, mas antes que pudesse se afastar do altar particular, que se encontrava ao lado de seu quarto, foi atacado por trás. As facadas foram rápidas e precisas, indicando que o assassino conhecia bem a anatomia humana. Os criados, ouvindo a luta, correram para ajudar, mas foram rapidamente subjugados. O escravo tentou lutar usando suas artimanhas de rua. Lançou golpes certeiros de capoeira, mas por uma distração foi derrubado com um golpe na cabeça antes de ser esfaqueado repetidamente. O pardo forro encontrou destino semelhante. Sua tentativa de defesa fútil foram nula contra o atacante implacável. De repente, a cena mudou. Estava agora em um período diferente, talvez alguns anos depois. Vi uma escrava preparando uma refeição na cozinha, seus movimentos precisos e calculados. Ela olhava ao redor, certificando-se de que ninguém estava por perto. Com um movimento firme, derramou um líquido escuro em uma taça de vinho, destinada a seus patrões. Seus olhos refletiam uma resolução fria, marcada por anos de sofrimento e abuso. A noite se desenrolou com os patrões ingerindo o vinho envenenado durante o jantar. Eles começaram a sentir os efeitos rapidamente. Convulsões, vômitos, dores terríveis e sangramentos por todos seus orifícios foram alguns dos sintomas, os levando eventualmente à morte. A escrava assistia sem emoção, enquanto seus opressores morriam diante dela. Sua vingança finalmente foi consumada. O tempo continuou a mudar diante de meus olhos. Vi jogadas ao chão, há dias, o que antes era uma jovem mãe e sua filha, derretidas pelo tempo. Seus corpos encontrados em avançado estado de decomposição. Aparentemente, haviam sido estranguladas. A causa de suas mortes era envolta em mistério,
mas havia sinais de que a família havia sido atacada durante a noite, surpreendidas. Marcas de luta e resistência estavam espalhadas pelos quartos, mas o assassino nunca foi identificado. Cada cena era mais perturbadora que a anterior. Cada morte, um eco do mal que parecia enraizado na própria fundação da casa. Quando voltei a mim, estava deitada no chão do salão principal da Casa das Sete Mortes, ofegante e coberta de suor. As visões ainda dançavam em minha mente, como sombras que se recusavam a desaparecer. Ao me levantar, percebi que a energia do lugar parecia ainda mais intensa, como se os espíritos das vítimas soubessem que eu havia testemunhado seus últimos momentos. De repente, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi a figura etérea de uma mulher, seus olhos vazios e seu semblante marcado pelo sofrimento. Era a escrava que havia envenenado seus patrões. Ela se aproximou de mim e um frio cortante tomou conta do ambiente. Apesar dessa mulher não ter morrido na casa, seu espírito foi atraído para lá devido à sua conexão com o ambiente. Ajude-nos. Sua voz era um sussurro desesperado. Senti uma onda de compaixão misturada com terror enquanto ela estendia a mão para mim. Toquei sua mão e fui novamente transportada no tempo, mas desta vez as visões vieram com uma intensidade que quase me fez desmaiar. Estava de volta ao momento em que a escrava preparava o vinho envenenado. Ela tinha lágrimas nos olhos, e percebi que seu ato de vingança não era motivado apenas por ódio, mas também por uma profunda tristeza e desespero. Ela havia perdido tudo: sua liberdade, sua família, sua dignidade. O envenenamento era sua única forma de retribuição contra aqueles que lhe causaram tanto sofrimento. Senti a dor e o desespero dela enquanto ela observava seus patrões sucumbirem ao veneno, seus corpos contorcendo-se em agonia. A cena mudou abruptamente e vi o Padre Manuel novamente, desta vez em um momento de paz antes dos assassinatos. Ele estava em sua capela particular, rezando fervorosamente, talvez pedindo proteção ou perdão. Vi um homem encapuzado se aproximando sorrateiramente por trás. O padre não teve chance alguma de se defender. As facadas foram rápidas e brutais. A capela e as imagens dos tradicionais santos católicos ficaram manchadas de sangue, tornando-se um símbolo horrendo de fé e traição. Minha visão mudou novamente, desta vez para a mãe e sua filha. Elas estavam escondidas em um quarto, a porta barricada com móveis. A mãe tentava consolar a menina, mas seus olhos revelavam medo. O assassino, alguém que elas conheciam, estava tentando arrombar a porta. Finalmente, a barreira cedeu e o homem entrou. Não havia palavras trocadas, apenas a luta silenciosa e desesperada por sobrevivência. O estrangulamento foi rápido, mas o terror nos olhos das vítimas ficou gravado em minha mente. Voltei para o presente com um choque, meu corpo inteiro tremendo de medo e exaustão. As figuras das vítimas estavam ao meu redor, suas formas etéreas brilhando na penumbra do salão. Eles queriam justiça, queriam que a verdade fosse revelada. Senti uma conexão profunda com cada um deles, suas histórias de dor e sofrimento entrelaçadas com a minha própria jornada como médium. Vou ajudá-los, prometi, minha voz firme apesar do medo. Vou contar suas histórias para que o mundo saiba o que aconteceu aqui. Mas à medida que pronunciava essas palavras, senti algo terrível acontecer. Os espíritos ao meu redor começaram a se agitar, suas formas espectrais trêmulas, com uma energia negra e voraz. De repente, uma força invisível começou a sugar minha energia vital, drenando minha força e minha vontade. Tentei me libertar, mas era como se mãos fantasmagóricas estivessem me segurando, cada vez mais apertadas. Minha visão começou a turvar e uma dor aguda atravessou minha cabeça. Os espíritos, alienados ao passado e ignorantes de sua própria morte, começaram a projetar suas emoções mais sombrias em mim.
Eles não entendiam que estavam mortos e viam em mim uma ameaça, alguém que poderia expô-los ou trazê-los à luz. Seus gritos e lamentos ecoavam pela casa, e senti a escuridão engolir minha mente. Desesperada, tentei me levantar e correr, mas minhas pernas estavam fracas e minha visão embaçada. A cada passo que dava, parecia que a casa conspirava contra mim, seus corredores se estendendo infinitamente e suas portas se fechando em minha frente. Sentia meu corpo cada vez mais pesado, minha respiração se tornando um esforço doloroso. Finalmente, consegui chegar à porta de saída. Usei minhas últimas forças para abri-la e me lançar para fora da casa. Caí no chão do lado de fora, ofegante e em estado de choque. Ao olhar para trás, vi a casa sombria, suas janelas como olhos que me observavam, carregando os segredos de um mal antigo e inextinguível. Os espíritos continuavam a se agitar lá dentro, presos em seu ciclo de sofrimento e ignorância. Eu sabia que não poderia ajudá-los. Minha tentativa havia falhado e quase me custou a vida. Enquanto me recuperava no chão do lado de fora da Casa das Sete Mortes, senti um misto de alívio e impotência. O sol estava começando a se pôr, e as sombras da noite estavam se aproximando rapidamente, como se quisessem engolir o casarão e seus segredos. Levantei-me com dificuldade, meus membros ainda trêmulos pela experiência. Sabia que não poderia deixar as coisas como estavam, mas também compreendi que minha própria segurança estava em risco se tentasse voltar. Os espíritos dentro daquela casa eram implacáveis, presos em um ciclo interminável de dor e ignorância. Eles não entendiam que estavam mortos e, em seu desespero, sugavam a energia de qualquer ser vivo que se aproximasse. De volta ao meu hotel, tentei refletir sobre o que havia acontecido. Minha conexão com o mundo espiritual sempre me trouxe respostas e muitas vezes paz para almas inquietas. Mas desta vez, tudo o que encontrei foi escuridão e desespero. Escrevi em meu diário todos os detalhes das visões e dos crimes que testemunhei, na esperança de que, um dia, alguém pudesse usar essas informações para ajudar os espíritos presos naquela casa. Nos dias que se seguiram, percebi que algo dentro de mim havia mudado. Eu estava mais fraca, com uma sensação constante de cansaço e um peso no peito que parecia nunca desaparecer. Cada vez que fechava os olhos, as imagens das mortes e dos espíritos me assombravam, e seus gritos ecoavam em meus sonhos. Era como se parte de minha energia vital tivesse ficado presa na Casa das Sete Mortes, alimentando os espíritos famintos. Procurei ajuda de outros médiuns e especialistas em atividades paranormais, mas todos concordavam em uma coisa. A Casa das Sete Mortes era um lugar de profunda maldade, onde os espíritos estavam tão enraizados em seus traumas que qualquer tentativa de libertação seria incrivelmente perigosa. A casa era um vórtice de energia negativa, alimentado pelo sofrimento e pela ignorância das almas que ali residiam. Em uma última tentativa de encontrar paz, organizei uma pequena cerimônia de purificação. Juntei um grupo de médiuns e juntos realizamos um ritual à distância, enviando luz e orações para os espíritos. Embora não soubéssemos se isso teria algum efeito, sentimos que era a única coisa que podíamos fazer naquele momento. Ao término do ritual, senti um pequeno alívio, como se uma pequena parte do peso tivesse sido levantada. Mas a verdadeira paz ainda estava longe. Os espíritos da Casa das Sete Mortes continuariam a vagar, presos em sua própria ignorância e dor, até que um dia, talvez, alguém com mais força e conhecimento pudesse finalmente libertá-los. Deixei Salvador pouco depois, carregando comigo as cicatrizes invisíveis da minha experiência. Embora tenha falhado em libertar os espíritos, sabia que minha história precisava ser contada. Esperava que, ao compartilhar o que vivenciei, pudesse alertar outros sobre os perigos e segredos daquele lugar e talvez, um dia, encontrar alguém capaz de completar a missão que eu não consegui.
Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.